Então, vejamos. Agora, os 5 primeiros versículos, João falou de Deus, e agora ele vai começar a falar de um outro João. Então, importante, nós temos o João evangelista. Ele não só trouxe essa narração do Evangelho, como também nos trouxe cartas e também nos trouxe o Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. Agora ele vai começar a falar de João Batista. Por que ele é Batista? Porque ele batizava. Ele não batizou apenas Jesus. Ele batizava. Todos aqueles que iam no Rio Jordão, ele batizava com água. Imersão, não é? Na água, e saía com o que? Para uma nova fase. Isto é um trabalho bem psicológico, não é? Porque água não apaga nada de mal que fizemos, apaga? Não. Mas cria, vamos dizer assim, materialmente um sistema para ajudar a criatura a se sentir iniciando algo novo. Então, João Batista não anunciava Jesus, ele anunciava o Messias, a chegada do Messias. Era sabido que era Jesus? Talvez ele até já soubesse. Afinal, eles eram parentes. Suas mães eram parentes, muito amigas. Maria e Isabel. Maria engravidou, foi visitar sua parente Isabel para contar que estava grávida. Depois do anjo, e Isabel estava grávida já de João Batista. E João Batista, dito por Jesus, era o mais, não sei qual seria o termo mais elevado, o mais perfeito dos homens, o mais elevado dos homens, ou seja, o mais elevado daqueles que estavam no planeta Terra, mas era inferior a todos os anjos. Isso diz Jesus. Então, João Batista era um espírito superior. Não é? Vamos lembrar que espíritos superiores são espíritos da segunda ordem. A segunda ordem dos espíritos bons, nós temos algumas classes, e a classe mais próxima da primeira ordem, que é dos espíritos perfeitos, a primeira ordem só tem uma classe. A segunda classe, que está na segunda ordem dos espíritos bons, são os espíritos superiores. Então, João era o mais elevado entre os homens, mas era inferior a todos os anjos. Aqui, anjo sendo o espírito puro. Jesus foi o espírito puro que encarnou entre nós, mas não à toa. Ele era o espírito puro responsável pelo planeta Terra. Ele era o governador do planeta Terra. Esteve à frente da formação do planeta Terra? Esteve à frente da formação do planeta Terra. Então, Jesus era parente de João Batista. Eles eram próximos? Próximos. João devia ser mais velho que Jesus, uns 6 meses. E vamos ver agora o que João nos fala de João. O que o evangelista nos fala do Batista. Então, houve um homem enviado da parte de Deus, cujo nome era João. E foi tão enviado da parte de Deus que Gabriel, o mesmo que foi falar com Maria, foi falar com Zacarias, o pai de João. Olha, isso é muito, não é? Foi o único espírito, além de Jesus, que Gabriel, aquele que está à frente de Deus, ele mesmo diz isso para Zacarias, porque Zacarias o questiona, todo ele, não é? Foi questionar o anjo. Foi assim, acho que você está errado. Acho que você não está pensando bem, você não está sabendo, eu vou contar. Minha esposa, ela é idosa.
Não pode mais ter filho, não, seu Gabriel. Gabriel falou assim, oi? Eu sou o Gabriel, o que está à frente de Deus. A frente não é na frente, é estar diante de Deus. Aquele que vê Deus face a face. Jesus não falou, eu e o Pai somos um. Por quê? Porque tem as leis de Deus vividas em sua plenitude. Não é que os espíritos começam a fazer parte de Deus, não é isso. É a vivência das leis de Deus de uma forma plena, integral, por isso espíritos puros. Mas Gabriel veio anunciar João, porque João, além de Jesus, são aqueles dois personagens profetizados no Antigo Testamento. Jesus foi profetizado como o Messias, e João foi profetizado como o precursor do Messias. Haveria um homem que traria notícias da chegada do Messias. Esse seria o precursor. E foi exatamente isso que João foi fazer lá no Rio Jordão, batizando todos aqueles que lá chegavam. E ele pregava. João Batista também tinha discípulos. Ele pregava e advertia a todos para que se arrependessem, que buscassem se afastar das paixões que degradam e buscassem a Deus. E ele dizia que o Messias estava para chegar. Continuando. Então, o nome era João. No versículo 7, nós temos que veio para testemunho, a fim de testemunhar a respeito da luz, para que todos crescem por meio dele. Então, era isso que ele fazia. Dizia para que aqueles que iam buscar o batismo se arrependessem, voltando de novo ao sistema do batismo. As pessoas estavam lá, perdidas no erro. Ouviam João e se arrependiam. Queriam mudar de vida. Mas estamos falando de seres humanos de 2.000 anos atrás, embora ainda haja batismo hoje, mas estamos falando lá de João, 2.000 anos atrás. As pessoas não se sentiam muito fortalecidas. Poderiam não se sentir para esse testemunho de mudança. Porque o que é? É negar as más tendências. Não é o verdadeiro espírita? O verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. Homem de bem. Capítulo 17, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele alertava as pessoas para que buscassem isso. E era difícil. Então, o batismo trazia essa ilustração de vamos lavar o erro, vamos limpar esta página mal escrita e começar a escrever bem a nossa vida. Então, a água como um elemento que limpa, que purifica. Então, uma ilustração, não é? Poderosa, porque isto é uma indução mental também, não é? Agora que você foi batizado, vai e faz o bem. Dá uma outra. Eu não preciso disso. Ótimo, que bom. Mas muitas pessoas podem precisar. E que bom que existe o batismo, não é? Então, existem recursos. E muitas, por exemplo, tem pessoas que só se sentem recebendo um passe se tiver um passista na frente. Nós aqui fazemos um passe à distância, não fazemos? Ao final de todas as reuniões. Tem pessoas que às vezes nem o passista na frente não é o suficiente. Precisam de alguém batendo uma erva, fazendo um barulhinho de umas contas. Se sentem mais, aqui é meio fraco, né? Tudo tão silencioso. Então, tudo está o quê? Como nós pensamos. Jesus curava e dizia, a tua fé te curou. É a força do nosso pensamento. Então, olha como existe essa caridade. Para que consciências não precisem ser violentadas. Há todo um
uma forma de bem proceder, psicologicamente falando, para ajudar num processo tão difícil que é o de renovação, não é? Moral. É difícil. Eu acho que todo mundo concorda com isso. Continuando. Vamos aqui. Ele vai dizer aqui. Ele veio para dar testemunho, a fim de testemunhar a respeito da luz, para que todos crescem por meio dele, porque ele pregava. E ele era um pregador duro, não era um pregador fofo. Ele era uma pessoa muito direta. Tinha que chamar de hipócrita, chamava. Ele se vestia com pele de animais, com cinto de couro, comia frutas, né, aquelas frutas que encontrava pelo caminho. Era uma pessoa muito simples, mas também simples na forma de falar, direta. Para que todos cresçam, já vimos. Versículo 8. Não era luz, porque ele não era um espírito puro. Ele era superior, mas não era puro. Mas veio para que testemunhasse a respeito da luz. Quem era a luz? Que ele veio testemunhar? O Messias. Ele não veio testemunhar do Messias? Vai vir o Messias. E ele vai batizar, não com água. É o fogo purificador, não é? É a palavra. Ele traria a palavra. O Messias, nosso Jesus.